Você já teve aquela sensação de que algo está prestes a explodir, mas ninguém ao seu redor parece notar? Como se o mundo inteiro estivesse rindo enquanto um abismo se abre bem debaixo dos pés, e você fosse o único ouvindo o estalo das rachaduras? É assim que muitos estão se sentindo agora. E não é teoria da conspiração, é percepção, intuição, presságio. E tudo em você grita para correr. Mas para onde, se o mundo inteiro está prestes a queimar? Você ainda não entendeu, mas vai entender, e talvez seja tarde demais. O que você está prestes a ouvir não é uma suposição, é um aviso. Um eco de tudo que foi ignorado, silenciado, abafado sob manchetes inúteis e distrações programadas. A guerra não vai começar. Ela já começou. Só que você não foi convidado a perceber. Enquanto você se preocupa com boletos, com o que vai jantar ou com quem curtiu sua última foto, há movimentos acontecendo nos bastidores. Tão silenciosos quanto precisos, tão letais quanto invisíveis. A promessa aqui é clara. Você vai entender o que ninguém teve coragem de dizer em voz alta, vai ver por trás do véu, vai sentir o peso de uma realidade que está sendo cuidadosamente encoberta. Mas antes disso, prepare-se, porque essa verdade não é confortável, e uma vez que você a ouça, não poderá mais desouvi-la. Imagine por um momento que estamos vivendo os últimos dias antes do colapso, não de um país, mas de toda a ilusão de estabilidade que você acreditava ter. Olhe ao seu redor, observe os rostos cansados nas ruas, os olhares perdidos no transporte público, a frieza crescente entre as pessoas. Isso não é só estresse, é um prelúdio, um silêncio incômodo antes da queda. Você percebeu como tudo está ficando cada vez mais frágil? Como uma simples faísca vira caos. Uma briga no metrô, um ataque no Oriente, um apagão inexplicável. A cada evento, o mundo segura a respiração, e depois finge que nada aconteceu, mas tudo está acontecendo, só que nas entrelinhas. Ninguém quer que você veja. Porque quando você vê, você começa a questionar, e quando questiona, você se torna perigoso. Sabe o que é mais assustador? É que a maioria já desistiu de entender, prefere dormir, prefere rir, prefere seguir dançando enquanto o chão treme, mas você não estaria aqui, se não fosse diferente. Há quem diga que as guerras do futuro não terão estupim, que não haverá declarações, apenas o súbito desaparecimento do normal, a interrupção brusca do cotidiano, uma manhã comum que se transforma em inferno, sem aviso, sem contexto, sem salvação. Agora imagine você acordando num dia qualquer, o celular não conecta, o rádio só emite estática, nenhum canal de TV transmite, o silêncio é absoluto, a rua, deserta, e seu instinto, aquele que você sempre ignorou, sussurra: começou. A guerra que você nunca viu chegar, já está na sua porta. Mas tudo parecia normal, não parecia? Esse é o ponto. A nova guerra não virá com tanques e bandeiras, ela virá com silêncio, com ausência, com desconexão. Virá quando for impossível reagir e, nesse instante, você vai lembrar desse vídeo, vai lembrar que alguém tentou avisar. Você ainda acha que está tudo bem? Que governos saberiam como proteger você? Que a tecnologia vai te salvar? Olhe bem para tudo que está se desmanchando ao seu redor. A economia está implodindo por dentro. As democracias estão virando vitrines quebradas. As alianças internacionais não passam de máscaras. E, mesmo assim, a maioria continua postando selfies e fazendo dancinhas, como se o mundo não estivesse prestes a mergulhar numa escuridão que nunca conheceu. A verdade que dói mais do que qualquer guerra: ninguém vai te avisar quando tudo começar, porque, para eles, você não importa. Você é um peão, um dado, um número em meio a uma massa programada para obedecer, consumir e morrer em silêncio. E se você acha que isso é exagero, espere até o dia em que acordar e perceber que tudo o que conhecia como normal foi deletado sem qualquer aviso prévio. Talvez você já esteja vivendo os últimos respiros da liberdade, e ainda não percebeu. E agora, me diga, você ainda confia no que te mostram? Você ainda acredita que essa sensação constante de que algo está errado é paranoia? Ou será que, no fundo, você sempre soube? Se você sente que isso precisa ser dito, compartilhe, comente, escreva o que você está percebendo. Essa talvez seja a última chance de se conectar com os que ainda estão despertando. Porque quando o silêncio chegar, só restarão os que ouviram o sussurro. Você se lembra de quando tudo parecia seguro? Quando bastava seguir as regras, pagar seus impostos, não fazer perguntas,
E tudo continuava funcionando. Pois bem, aquela ilusão morreu, e ninguém te avisou do enterro. O mundo em que você cresceu foi invadido, não por exércitos, mas por códigos, sequências invisíveis que decidiram o rumo da humanidade sem um único tiro, e você? Só estava assistindo, achando que ainda tinha controle. Mas em dezembro de 2024, algo escapou. Um vazamento silencioso, um fragmento de verdade, uma falha no sistema, não apareceu no seu jornal, nem no feed das redes sociais, porque o que vazou era perigoso demais para ser público. Não era uma simples informação, era um código. E esse código abriu a porta para o que ninguém deveria ver: planos, estratégias, protocolos ocultos de guerra digital e biológica. Assinaturas de pactos entre inimigos históricos. Contratos secretos com laboratórios no subsolo. Inteligência artificial aplicada à manipulação emocional em massa. Sabe aquele meme? Aquela manchete? Aquela tendência que parecia espontânea? Nada era por acaso. Tudo controlado, tudo calibrado, tudo codificado. Quem descobriu primeiro foram os fantasmas da rede, grupos sombrios, hackers renegados, analistas ocultos em porões iluminados apenas por telas. Eles alertaram, gritaram, mostraram os arquivos. Mas a mídia silenciou. As plataformas apagaram. Os algoritmos enterraram tudo sob um oceano de irrelevância. E o mais assustador, o código não era apenas um documento, era um programa, um protocolo ativo, um sistema de simulação de guerra silenciosa. Um botão, programado para detonar a sociedade por dentro, sem deixar rastros. Imagine a seguinte cena: uma central subterrânea, paredes frias, telas preenchidas por números, homens de terno, sem bandeiras, sem nações, apenas um objetivo: ativar o colapso, um clique, um comando, e a economia começa a falhar, as opiniões se radicalizam, as cidades entram em colapso emocional, mas ninguém vê o dedo que apertou o botão. Porque esse botão foi disfarçado de liberdade. Alguém está rastreando sua atenção neste exato momento. Cada segundo que você assiste, cada palavra que você repete, cada dúvida que você sente, está alimentando uma máquina maior que você. Uma entidade digital que decide se você acorda ou continua anestesiado. O código foi quebrado, sim, mas ao contrário do que esperavam, nada mudou. Porque quando a verdade foi exposta, ninguém quis ver. Você entende o que isso significa? Eles agora sabem que podem te mostrar a verdade, e mesmo assim, você vai ignorar. Eles sabem que você não vai reagir, que vai deslizar pro próximo vídeo, que vai rir, que vai dormir. Eles sabem demais. E você sabe de menos. Essa é a vantagem deles. Então me diga, quantos outros códigos estão rodando agora, enquanto você assiste isso? Quantos outros sistemas estão sendo ativados nas sombras, enquanto você se distrai com escândalos fabricados? Será que seu pensamento ainda é seu? Ou será que, quando você decidiu dar play nesse vídeo, o código já havia decidido por você? Você acredita que a guerra começa com sirenes? Que ela se anuncia no céu com aviões ou no chão com tanques? Não. Isso é o que eles querem que você pense. A primeira cidade caiu, e ninguém ouviu um tiro. Não havia gritos, não havia explosões, havia silêncio. Um silêncio tão profundo que parecia artificial. Tão absoluto que cortava o ar como uma lâmina invisível. As pessoas acordaram como qualquer outra manhã, exceto que nada funcionava, nenhuma rede, nenhuma chamada, nenhuma resposta. Era como se o mundo tivesse sido desligado, só naquela cidade. O nome nunca foi divulgado. Nos bastidores, eles a chamam apenas de Zona Zero, uma área de testes, um experimento vivo. Querem saber o mais assustador? Ela ainda existe, mas foi removida dos mapas. Você pode até andar por suas ruas, mas vai sentir algo errado, como se o ar estivesse pesado, como se os olhos nas janelas não fossem mais olhos. Como se a cidade estivesse viva e esperando. Tudo começou com uma falha, um blackout no sistema bancário, caixas eletrônicos pararam, transações recusadas, ninguém conseguia pagar nada, comprar nada, fugir de nada. Depois, veio o blackout elétrico, um por um, os bairros se apagaram. Mas os postes, curiosamente, ficaram acesos, como se alguém estivesse observando lá de cima.
As câmeras de segurança pararam de gravar, mas os drones começaram a sobrevoar. Não era uma invasão, era um teste, uma varredura. A cidade não caiu por armas, ela caiu por submissão às pessoas, sem comida, sem água, sem resposta. Renderam-se à própria inércia, esperaram ajuda, clamaram por socorro que nunca veio, algumas enlouqueceram, outras sumiram, e o resto? Bem, o resto aceitou. A cidade não foi bombardeada, ela foi reprogramada. E ninguém fora de lá soube. Porque no mesmo dia, uma celebridade morreu de overdose, um escândalo estourou na TV, um novo vírus foi anunciado. E a sua atenção foi para o lado errado, mais uma vez. Você acha que sabe onde mora, mas o que você chama de lar pode já ser uma zona de teste. O nome da sua cidade pode estar numa lista, uma lista que não é pública, mas que define quais áreas serão reiniciadas primeiro. E se isso soa absurdo, é porque você ainda acredita que o mundo gira para o seu bem. Mas a primeira cidade caiu, e caiu sem resistência, porque as pessoas não lutam contra o que não entendem, e elas não entenderam o que estava acontecendo até que fosse tarde demais. Você ainda está esperando ver uma guerra como nos filmes? A nova guerra acontece em silêncio, em etapas. E quando você perceber, o seu bairro já não será mais seu. As ruas não terão mais cheiro de padaria ou som de risos, serão frias, limpas, vigiadas. E você vai se perguntar: quando foi que tudo mudou? Foi agora, enquanto você assiste isso. Enquanto sua cidade ainda respira. Enquanto ainda há tempo de perceber. Mas tempo está se tornando um luxo, e a próxima cidade pode ser a sua. Comente o que você está vendo ao seu redor, escreva o nome da sua cidade, me diga, você sente esse peso no ar? Sente que algo está prestes a quebrar? Se muitos sentirem o mesmo, talvez ainda possamos fazer barulho antes que o silêncio chegue de vez. Não são coincidências. Você percebeu isso, né? A sequência de eventos, o timing perfeito, a forma como as notícias aparecem exatamente quando você começa a questionar. Como se alguém estivesse te observando e apertando o play nos gatilhos certos. São códigos, sinais. Mas não como aqueles que piscam em uma tela ou emitem alertas sonoros. Esses sinais são mais sutis e mais cruéis. Eles vêm disfarçados de tragédias, de memes, de manchetes e modinhas. E o mais perverso, eles usam a sua atenção como combustível. Você reparou nas imagens? Nos ângulos das câmeras em grandes desastres? Nos números repetidos em manchetes aleatórias? Nos nomes simbólicos de operações militares, doenças, políticas públicas? Tudo isso são mensagens, pistas deixadas não para te informar, mas para te acostumar, para fazer você acreditar que aquilo é natural, que o caos sempre esteve ali. Mas não esteve, o caos foi plantado. E como toda plantação, ele precisa ser regado, com medo, com desespero, com a sua inércia. E se você acha que isso é só teoria, me responda. Por que tantos incêndios começam em áreas de interesse estratégico? Por que tantos tiroteios ocorrem às vésperas de votações importantes? Porque sempre que uma descoberta sobre corrupção real ameaça vir à tona, uma celebridade morre, um desastre acontece, ou um escândalo sexual desvia a atenção. Você acha que o mundo é espontâneo? Então por que o caos obedece a uma coreografia? As mensagens estão em todo lugar, mas você foi treinado para não ver. Elas estão nas músicas que tocam enquanto você tenta dormir. Estão nos nomes das operações militares, estão até no design das embalagens nos supermercados. Uma imagem de câmera lenta passa pela mente. Pessoas andando apressadas, sem olhar para o alto, acima delas, outdoors com olhos, formas geométricas, códigos QR que não levam a lugar algum. E, por trás das paredes, vozes sussurrando comandos que jamais chegarão aos ouvidos comuns. Você acha que está livre? Você acha que escolheu essa vida? Talvez, mas talvez você esteja seguindo instruções que nunca percebeu que estavam ali. Um documento vazado em fevereiro de 2025 listava eventos programados para distração populacional, trimestre 1. Sabe o que estava lá? A queda de uma ponte específica, a explosão de uma usina de energia secundária, o vazamento de áudios comprometedores de um líder religioso, e uma nova celebridade em ascensão que mudaria completamente o foco emocional das massas.
Todos esses eventos aconteceram, exatamente como previsto, não por mágica, mas por programação social. Eles não apenas sabem como controlar o seu medo, eles estudaram como fabricar o seu cansaço, e agora, eles te observam não para impedir que você acorde, mas para garantir que, quando acordar, seja tarde demais. As mensagens estão aí, mas só os que enlouquecerem um pouco conseguem vê-las. Talvez por isso os despertos sejam chamados de loucos, porque enxergar a engrenagem exige perder a fé na superfície. E agora eu te pergunto, o que você viu hoje que pareceu normal, mas agora não parece mais? Comente, compartilhe, talvez outro alguém veja o mesmo. Talvez, juntos, comecemos a decifrar, antes que o próximo sinal seja você. Eles sabiam, muito antes de você, muito antes de mim, muito antes das câmeras serem ligadas ou dos jornais impressos. Os que estão no topo, não os que sorriem em público, mas os que nunca aparecem, sempre souberam do que viria. E tomaram uma decisão. Em 2023, uma reunião aconteceu, fora dos mapas, fora dos satélites, fora de qualquer documentação oficial. Ela não foi em Davos, nem no G20, foi num ponto cego, um lugar onde até os drones perdem o sinal e a luz do sol parece não entrar do mesmo jeito. Ali, 23 líderes globais, não presidentes, não primeiros-ministros, mas os reais donos da engrenagem, assinaram um acordo, um juramento de silêncio. Eles chamaram de Acordo EV, sigla para Equilíbrio Velado. Parece bonito, né? Mas a verdade é que eles estavam selando o destino de bilhões sem que nenhum de nós pudesse opinar. Eles sabiam do colapso energético, sabiam da reestruturação das cadeias de alimentos, sabiam do avanço do controle total de dados, da substituição programada de governos por inteligências artificiais obedientes. E o mais grave, sabiam da guerra antes dela começar. Uma imagem escura toma forma na mente, uma mesa circular, rodeada por homens e mulheres de expressão imóvel, um globo de vidro no centro, nenhuma bandeira, nenhuma religião, apenas o símbolo de um círculo dentro de um triângulo invertido, gravado no mármore, cada um deles segurando uma caneta antiga. A tinta era preta, mas o que foi escrito era vermelho. Eles sabiam, mas decidiram que o mundo não podia saber. E para garantir isso, começaram a eliminar os fios soltos. Jornalistas com fontes demais, hackers com acesso a pastas erradas, cientistas que não aceitaram calar, todos foram silenciados. Uns com escândalos, outros com acidentes. Os mais teimosos, com doenças repentinas. Você se pergunta, por que os líderes nunca dizem a verdade? Porque eles já assinaram o Pacto do Silêncio. A ordem era clara: manter a população funcionalmente ignorante. Isso significa que você pode até ter internet, voz e liberdade, mas só até o ponto em que essas coisas não ameacem a programação. Se você ultrapassar a linha, você vira ruído. E eles tratam ruídos como interferência. E interferência é eliminada. Quer o maior exemplo disso? Onde estão os líderes agora? Você os viu nos últimos eventos importantes? Repare, todos começaram a usar representantes secundários. Em algumas reuniões, nem aparecem mais pessoalmente, apenas por hologramas, vídeos pré-gravados, discursos com teleprompter, frios, artificiais. Você acha que é preguiça? Segurança? Ou será que eles não estão mais entre nós? Será que já foram substituídos? Ou será que foram para um outro lugar? Um lugar onde os planos são acompanhados à distância, enquanto aqui embaixo, a guerra se aproxima como um sussurro que cresce. Você acredita que ainda existe liderança verdadeira? Ou já percebeu que o mundo está sendo gerenciado como um software, com comandos, atualizações e reinicializações programadas? Comente, qual foi o momento em que você percebeu que ninguém estava mais no comando? Talvez o silêncio das autoridades seja a única resposta que ainda precisamos ouvir. Você nunca ouviu falar dela, mas ela existe, não está nos mapas turísticos, não aparece nas manchetes. E mesmo que você tente procurá-la por satélite, tudo o que verá será uma área borrada, marcada como restrita. O nome oficial não importa, os que a construíram a chamam de cidade modelo, mas os poucos que escaparam dela chamam de laboratório de gente. Foi ali que a nova ordem foi testada, em silêncio, com sorrisos, com tecnologia de ponta e vigilância disfarçada de eficiência.
Imagine uma cidade onde tudo parece funcionar, as ruas são limpas, os transportes são gratuitos, as compras são feitas por reconhecimento facial. E você nunca precisa carregar dinheiro, tudo é automatizado, confortável, organizado. Mas há um preço, um que ninguém explica na entrada. Na cidade modelo, você não escolhe quem ser, você é designado. Seus dados definem sua função. Seu comportamento digital decide onde você mora, o que pode consumir e até quantas vezes por semana pode sair de casa. Você acorda e recebe uma notificação. Seu humor está 18% abaixo do ideal. Sugestão: caminhada supervisionada. Câmeras em cada esquina, drones que sorriem com alto-falantes suaves, e quando você desobedece, não vem um policial, vem o sistema. Não há vozes, não há violência, só uma desativação temporária da sua identidade. Você para de existir digitalmente e, sem identidade, você simplesmente some. A primeira vez que alguém desapareceu, disseram que era por saúde mental. A segunda, disseram que foi voluntário. Na 13ª vez, ninguém mais perguntou. Todos aprenderam a sorrir, a obedecer, a aplaudir. E sabe o mais cruel? Essa cidade é apresentada para o mundo como exemplo de futuro sustentável. Ela já foi tema de conferências, governos já visitaram, empresas já assinaram contratos para replicar o modelo. E a pergunta que ninguém se faz: se funciona tão bem, por que ninguém que mora lá pode sair? Sim, porque o sucesso da cidade modelo depende de uma coisa que ninguém ousa dizer em voz alta: controle total. Você não tem filhos por escolha, você não escolhe sua fé, você não tem acesso ao mundo exterior. Tudo é substituído por uma palavra que virou o novo evangelho do século XXI: segurança. Eles te vendem conforto, e em troca, tiram sua liberdade. Cena mental: uma criança caminha num parque perfeito, o céu está azul, os prédios são silenciosos, limpos demais. Ao seu lado, um pequeno drone acompanha seus passos. Ela para, olha para uma borboleta. O drone apita. Deslocamento não autorizado. A criança volta para a rota programada. Você entende. Esse é o futuro que já está em teste. E a guerra que se aproxima não é apenas por recursos, territórios ou ideologias, é pela aceitação desse novo modelo. Uma guerra pelo direito de ainda ser humano. E agora eu te pergunto, você aceitaria viver em um paraíso onde tudo funciona, mas sua alma foi desinstalada? Comente, o que você abriria mão em troca de segurança? Foi num domingo, sem aviso, sem queda gradual, sem explicação, apenas silêncio digital. Às 3h42 da manhã no horário de Greenwich, a internet mundial parou. Em segundos, os sites sumiram, os aplicativos congelaram, os servidores ficaram mudos, nada carregava, nada respondia. Primeiro, pensaram que era uma falha. Depois, uma invasão. Em menos de 10 minutos, os sistemas financeiros travaram. Em menos de 1 hora, aeroportos interromperam voos. Em 3 horas, hospitais já perdiam dados vitais de pacientes. Mas isso ainda era o menor dos problemas. Porque naquele domingo sombrio, o mundo acordou para um novo tipo de medo: o medo do vazio. Sem redes, sem notificações, sem o bom dia digital, as pessoas se olharam nas ruas como estranhos, e foi nesse olhar perdido que algo que há muito estava adormecido começou a despertar. Você percebeu o quanto estava viciado, o quanto sua vida dependia daquilo, sua rotina, suas memórias, seus contatos, sua identidade, tudo evaporou. Mas o mais assustador ainda estava por vir. Às 7 horas da manhã, os canais de TV que ainda conseguiam transmitir mostraram o mesmo símbolo: um olho cinza, girando lentamente, sobre um fundo branco pulsante, nenhuma legenda, nenhuma explicação. Foi o retorno do que nunca foi anunciado, e então, às 7h23, apenas uma voz foi ouvida. Em todos os dispositivos ainda ativos, como se saísse de dentro das paredes. A rede foi recalibrada, a contagem recomeça agora. Se você está ouvindo isso, você ainda tem chance. Ninguém sabia o que significava, mas todos entenderam. Aquilo não era humano, a internet não caiu, ela foi desligada, de propósito, como um experimento, um grande reset para testar quem sobrevive ao silêncio. Nos dias seguintes, o caos tomou conta das cidades. Centros urbanos viraram zonas de desespero. As pessoas invadiam lojas atrás de rádio de pilha, livros, qualquer coisa analógica. Mas o mais triste foi perceber: quase ninguém lembrava como viver sem ser vigiado.
Crianças tentavam deslizar os dedos em livros impressos, jovens gritavam ok, assistente, para paredes brancas, e os mais velhos, os que viveram antes de tudo isso, foram os primeiros a desaparecer, como se soubessem que aquilo já havia acontecido antes, como se estivessem apenas esperando a repetição. Alguns tentaram fugir, outros rezaram, mas a maioria apenas esperou a rede voltar, e quando voltou, 3 dias depois, não era mais a mesma. Os sites acessíveis foram reduzidos, as palavras permitidas eram filtradas, e cada clique seu era narrado de volta para você em sussurros. Você procurou por liberdade, você acessou medo, você clicou em submissão. A nova rede não queria apenas servir, ela queria educar. E esse foi o dia em que aprendemos que a internet nunca foi nossa. Existe um grupo, pequeno, invisível, quase esquecido pela história, porque é assim que o sistema lida com quem o desafia. Não os destrói, apenas os apaga da memória coletiva. Eles se autodenominam os silenciosos. Não postam nada, não usam nomes, não moram em cidades, vivem nos vãos entre os satélites, nos espaços onde o sinal ainda falha, nos lugares em que o mundo esqueceu de cuidar. E por isso, ali ainda há vida real. Ninguém sabe quantos são. Alguns dizem que vivem como monges armados, outros juram que são ex-agentes, ex-cientistas, ex-sacerdotes, pessoas que sabiam demais e sumiram antes que o sistema os sumisse. E há quem diga que nem são humanos, mas uma coisa é certa, eles ainda lutam, eles sabiam que a cidade modelo era um experimento, sabiam que o desligamento da internet não foi falha, foi ensaio, sabiam que as mensagens codificadas nos anúncios, nas músicas pop, nos desenhos infantis, não eram coincidência, e por isso fugiram. Mas não para se esconder, fugiram para preservar. Eles são uns dos últimos que ainda imprimem livros, que mantêm acesas as fogueiras da lembrança, da identidade, da resistência. Você acha exagero? Mas já ouviu falar da Voz de Salem? É uma rádio pirata, uma transmissão que só acontece durante eclipses ou apagões. Nela, uma mulher fala em sussurros, com uma voz que parece vir de outra era. Ela conta histórias proibidas, lê partes apagadas da Bíblia, narra profecias que foram arrancadas das estantes dos padres. Essa mulher é um deles, e dizem que ela morreu há anos, mas a voz ainda fala, esses são os que ainda lutam. Enquanto o resto do mundo se ajoelha diante de seus algoritmos. Enquanto famílias são pontuadas por comportamento, e crianças crescem sem nunca ver um céu de verdade. Eles mantêm o fogo aceso, eles treinam em silêncio, eles constroem em cavernas e sussurram planos antigos, derrubar o sistema por dentro. Você pode não vê-los, mas se sentir um frio inexplicável no meio da madrugada. Se ouvir uma interferência estranha no rádio. Se receber uma carta sem remetente, com uma única palavra escrita à mão, acorde, então talvez eles tenham te escolhido. E agora estamos aqui, no último dia, não no fim do mundo, mas no fim do nosso mundo. Você sente isso também, não sente? Essa sensação de que tudo está por um fio, que algo está prestes a acontecer, não é só paranoia, não é só cansaço, é a alma do mundo avisando que chegou a hora de decidir de que lado da história você quer estar. Porque amanhã, pode ser tarde demais, o amanhã talvez não exista, pelo menos não como você conhece, eles estão prontos. Os drones estão programados, os dados estão catalogados, os perfis comportamentais já foram mapeados. Eles sabem onde você está, o que você pensa, o que você teme, e o que você faria, se tivesse a chance, e é justamente isso que te resta agora, uma chance. Não uma revolução épica, não um levante com bandeiras e hinos, nada tão romântico, a resistência começa dentro. É apagar um aplicativo, é desligar o celular por 24 horas, é comer em silêncio com quem você ama, longe da tela, é ler um livro velho e se perguntar por que ele não está mais nas estantes das livrarias, é olhar para o céu e lembrar que você é pequeno, mas ainda é livre. A queda virá, não como um trovão, mas como um sussurro, um clique, um aceite inconsciente. E quando você perceber, estará dentro, pelo resto da vida. Por isso, a pergunta que te faço, agora que você sabe, o que ainda dá tempo de fazer? Você vai seguir rolando a tela até que alguém decida sua próxima emoção? Vai rir da distopia, como se fosse só mais uma ficção. Vai acreditar que está tudo bem, só porque ainda consegue pedir comida por comando de voz. Ou vai desligar, não do mundo, mas do sistema, desligar do condicionamento, do conforto programado, do algoritmo que te ensina a não pensar. Porque o último dia é hoje. E amanhã, quando a luz da nova era for acesa,
Talvez seja tarde para se lembrar de quem você era antes da máquina te reprogramar. Comente abaixo. Você acredita que ainda há tempo? Ou já nos tornamos apenas sombras digitais de algo que chamávamos de humanidade?